Hey, meus anjos, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Gente, passem aqui no meu Instagram, que aí vamos desflopar ele. A capa do vídeo que sair hoje, eu vou estar botando aqui, tá, gente? Tentar desflopar mais o nosso Insta, porque tá muito flopado mesmo, gente. Eu vou tentar desflopar um pouquinho, tá? Nossa meta é bater 229, ok, pessoal? Porque a gente tava com 228, tá, gente? Desculpa o barulho do fundo. E aqui o nome, Reflex Underline S2, ok, gente? Gente, desculpa se eu estiver botando a mão no áudio, ok? Mas passem aqui no meu Pinterest também, que a gente tá com 27 seguidores, ok, gente? Passem aqui. E o nome aqui, Reflux, ok? Só vocês botarem o nome desse jeitinho que aparece, tá? Vamos até a nossa meta, que é bater 29, ok, gente? Depois que a gente bater nossa meta, vai ter outra meta. Sempre que quando vai acabando, você sabe que tem uma meta, né? Então, bora bater nossa meta. Gente, e se vocês quiserem também, passa aqui no meu TikTok de Now ou Night, tá, gente? Aqui o nomezinho, só se vocês quiserem, se vocês gostam de coisa de Now ou Night, essas coisas, ok, gente? Da Cila, minha participante predileta. Gente, desculpa o barulho do fundo, ok? Porque sempre quando eu gravo tem barulho, desculpa. Gente, no vídeo de hoje, lembra aquele vídeo que eu tô prometendo a reagir vocês? Eu vou fazer. Hoje, o vídeo de hoje é esse. Esse vídeo aqui, olha, gente. Esse aqui, ok, gente? Aí também vão aqui se inscrever no nosso canal. Aqui, pessoal, a gente tá com 119. A nossa meta é bater 123 agora, tá, gente? A nossa meta é bater 120, né? E 3, tá, pessoal? Vamos bater essa meta e eu vou ficar muito feliz. E como eu tava dizendo, o vídeo é esse aqui. Comentem e reagem, ok, gente? E também vão assistir esses vídeos para desflopar mais, ok, pessoal? Vamos me ajudar a desflopar, por favor. E, gente, vão aqui no nosso canal, ok? Como eu tava dizendo. Vamos ver aqui a pessoa que eu vou estar reagindo. Deixa eu dar uma pausa. Oi, gente, a Rejujuba comentou, tá? E uma menina, só que ela não botou hashtag me reaja. Ok, ela também não coisa, mas eu vou reagir ela. E uma menina e Rejujuba, tá, gente? Porque ela tinha botado, só que tinha sumido. Aí ela me falou, então eu vou estar reagindo ela, ok, pessoal? A primeira pessoa é essa aqui, Cult Bebeca, ok? Vou lá passar no canal dela. Gente, eu já sou inscrita no canal dessa linda, né? E eu vou estar dando nota, ok, pro banner, pra foto de perfil e pra escapa, ok, pessoal? Vamos lá ajudar ela, tá, gente? E ela tava com poucos seguidores esses dias. Parabéns pelo seu 1009k, tá? Parabéns. E, gente, por seu banner, eu vou estar dando 9,5. Porque, eu não sei, é porque eu não sou muito estilo de molangue, ok? Mas tá super bonitinho. Pra sua foto de perfil, eu vou estar dando, deixa eu ver, um 9,8, porque tá super lindo. Também, ok? Pra suas capas, eu super amei, ok? Então, ai, desculpa, gente. Pra sua capa, eu vou estar dando, porque eu amei essa capa e essa são mais prediletas. Então, eu vou estar dando pra sua capas, eu vou estar dando 9, tá? Vou estar dando 9, porque eu super amei. Como eu tava dizendo, eu super amei sua capa. Ok, vamos lá pro seu sobre. Olha, ele tá bem bonitinho, bem simplesinhos, mas se tivesse mais símbolos, tivesse mais separadinhos, ficaria mais bonito ainda, mas eu gostei, ok? Pro seu sobre, eu vou estar dando, deixa eu ver, eu vou estar dando 8,9, porque tá faltando alguns símbolos, mas tá lindo, ok? Que o meu também não tá aquela coisa toda bonita, então o meu também tá um pouquinho, o meu tá feio, mas o dela tá bonito, ok? Então, olha, o dela eu vou estar dando 8,9, porque tá super bonitinho. A próxima vai ser Rei Rubizinha. Eu não sei se tá certo, tudo bem. Rei Rubizinha S2, S1. Não, pra lançar ali. S, tá? Então, pro seu banner, eu vou estar dando, deixa eu ver, um 9,8. Tá bem bonitinho. Sua foto de perfil eu não vou estar, tipo, eu vou estar dando 7. Por quê? Porque não tem muita, tipo, assim, borda, não tem quase nada. Só foto da menina mesmo. Que eu esteja vendo, né? Mas tudo bem, eu vou estar dando 7. Desculpa pela pontuação, mas eu vou estar dando 7, ok? Pra sua capa, eu vou estar dando... Gente, isso aqui é minha predileta, ok? A Nanda Moreira aqui também tá. Desculpa se eu estiver botando a mão no áudio, ok, pessoal? Pra suas capas, eu vou estar dando 7,5, tá? Mas eu super amei elas, ok? Tá super bonitinha, mas pra sua capa, eu vou estar dando 7,5, tá, Rubizinha? Vamos pro seu sobre. Tá bonitinho, mas eu acho que faltou alguns símbolos, tá? Gente, falem nos comentários se vocês querem que eu faça vídeo disponibilizando símbolos, ok? Eu não sei se eu ainda já fiz esse vídeo no canal, mas eu fiz. Desculpa, tá? Mas é isso, eu vou... Falem nos comentários se vocês querem que eu faça vídeo. Deixando... Eu acho... Ah, não, eu já fiz disponibilizando com ligação de emojis, mas se vocês quiserem que eu esteja disponibilizando símbolos, botem nos comentários, ok? E eu super amei, tá, gente?
o coisa dela, só que acho que tá faltando algumas coisas, então eu vou estar dando 7,5, tá? Mas é super fofinho. Gente, desculpa o barulho do fundo, ok? A próxima é Rapunzelzinhas, minha amiga, parabéns pelos 60 inscritos, ok? Pessoal, gente, então, eu não, tipo, tá dando muito nota pro banner por falta de perfil, porque fui eu que fiz, então, tipo, assim, não tá mais agora muito no estilo, tô fazendo mais diferente meus banners, o estilo dele. Mas tudo bem, ok? Seu banner eu vou estar dando 7,5. Sua foto de perfil... Ai, gente, calma. Que agora bugou tudo. Sua foto de perfil eu vou estar dando 7,8, ok? Para suas capas, eu vou estar dando 7, ok? Porque, não sei, gente, aqui tá faltando muito espaço, aqui também, aqui os truques tá muito pra cá, então... Mas tudo bem, tá bonito. O que importa tá bonito, né, gente? E eu estou pensando assim, seu sobre... Tem muita pouca coisa, tipo, sobre você não tem muita coisa. Então, eu vou estar dando... deixa eu ver... Eu vou estar dando um... Deixa eu dar pausa aqui, gente. Eu vou estar dando um 7 também, tá? Porque tem muita pouca coisa e não tem... Tipo, o meu também não tem símbolo, então eu não posso falar dela, né? Mas eu vou estar dando 7 porque tem pouca coisa. A próxima é Rei Jujubas S2, ok? Vamos lá se inscrever no canal dela, ajudar ela a bater 333, ok? Pra ela bater a meta. Gente, começando pelo banner dela, eu vou estar dando uma meta de 10, porque juro, eu amei o banner dela. A sua foto de perfil eu vou estar dando 7, porque não tem muita coisa. Não tá com... Tipo, os negócios, sabe? Tipo, as estrelinhas. Por isso mesmo, só por isso. Porque senão também dava 10 se tivesse mesmo com algumas coisas. As suas capas, eu amei. Suas capas estão muito lindas, só que aqui tá faltando espaço. Então, essa daqui também tá muito linda, só que eu vou estar dando uma... Calma, pessoal. Então, para suas capas, eu vou estar dando 9,10. Porque eu super amei suas capas, ok? Eu amei as suas capas, são muito lindas. E vamos pro seu sobre. Tá muito lindo o seu sobre, só que agora aqui, olha, ele tá com pouca... Como é? Tá com pouca coisa, sabe? Tem igual da Rapunzinhas. Tipo, tem muita pouca coisa, ok? Então, por isso que eu não gostei muito, mas tá bonito. Então, pro seu sobre eu vou estar dando 7,7, ok? Gente, a próxima é Rei Estrelinhas, ok? Gente, como eu tô de... Ai, gente, desculpa a notificação. Que pro seu banner eu vou estar dando 7 também, gente. Eu fiz esse banner, mas, tipo, era a época que eu ainda não sabia fazer muito banner. Então eu vou estar dando 7, por causa que tá faltando muito espaço aqui em cima, aqui embaixo, aqui dos lados. Então, tipo, vou estar dando essa meta, ok? Então, como você não tem capa, eu vou tá deixando eu só escolher pra lá, porque você não tem capa. Agora vamos pro seu sobre, né? Que também é muito importante, sobre. Ok. Seu sobre tá com muita pouca coisa, muita mesmo. E, tipo, os números não estão assim, não tem muita coisa, sabe? Então não tá muito organizado, mas tudo bem. Eu vou estar dando 6,5, ok? Desculpa a meta. Gente, ela também é minha amiga, tá? Desculpa, amiga, tá dando essa meta. Ai, essa... Calma, pessoal. Então aqui, pessoal, como eu tava dizendo, não vai ter, tipo, eu vou estar dando 6,5 mesmo, desculpa, mas eu tenho que dar essa meta, porque, tipo, tá com muita pouca coisa, tá? Desculpa, mas aqui eu não gostei muito, mas tá bonito. Mas você que sabe, se você gostou, a opinião é dela, né? Então eu não posso fazer nada. Então, se ela tá gostando, é porque ela gostou, então deixa ela gostar. Então, pessoal, também gostei. E, assim, tá muito simples, mas eu gostei, entendeu? Desculpa, é porque eu sou bem doida, tá? Ela me conhece, tá, pessoal? Tipo, ela sabe que eu sou a pessoa mais doida do mundo, mas é chatinha. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Um beijo no coração de vocês. Tchau!